Muitos ensinos são disseminados a respeito de Maria, e muitos deles não encontram abrigo nas palavras das Escrituras. Muitos deles são fundamentados em tradições que foram criadas ao longo da história da igreja. Maria é uma figura, nós a chamamos de bem-aventurada, porque foi ela a quem o Senhor escolheu para dar a luz ao seu Filho, a Jesus Cristo. Mas o que mais os evangelhos contam sobre Maria? O Novo Testamento fala muito pouco sobre ela, muito pouco mesmo. Nós temos poucas citações. Nós temos as citações que foram registradas no nascimento de Jesus, e estas citações que aparecem tanto em Lucas quanto em Mateus. Marcos e João omitem este nascimento, e especialmente a maneira como ele se deu, e especialmente omitem a figura de Maria e aquilo que aconteceu antes que ela desse a luz ao Senhor Jesus. João vai mostrar Maria fazendo a última declaração que aparece nos evangelhos a respeito dela, ou o que ela tenha dito, que são as palavras que ela disse a Jesus lá no casamento em Caná da Galileia, no capítulo 2 de João, no versículo 3, quando ela diz para os serventes: fazei tudo que ele vos ordenar. Inclusive nós consideramos esse como sendo o único e exclusivo mandamento de Maria. Para quem gosta de seguir Maria, está aí, obedeça o mandamento dela. E ela diz: fazei tudo que ele vos ordenar. Ele quem? Jesus. Além disso, nós encontramos alguns registros de Maria sobre a circunstância em que ela vai com José participar do mitzvah, que é uma festa judaica, e nesta festa Jesus se perde. E então nós temos Maria preocupada, procurando o seu filho. Fora isso, nós temos o capítulo 1 de Lucas, onde Maria recebe a notícia a respeito da obra do Senhor através da vida dela, que ela seria a portadora, a receptora, a bem-aventurada, agraciada de Deus, que daria luz ao próprio Filho de Deus. E nós temos ainda no capítulo 1 aquilo que é chamado em outras tradições religiosas de o Magnificat, que é o cântico de Maria, o cântico de exaltação a Deus e de gratidão a Deus que Maria compôs e declarou ao Senhor quando ela ficou sabendo desta grande notícia. E esta composição de Maria tem grandes lições a nos ensinar, porque demonstra da boca e dos lábios da própria Maria aquilo que era a realidade da sua vida e o legado que ela deixou para todos nós, não apenas para as mulheres. O verdadeiro legado de Maria não é ser uma intercessora dos homens diante de Deus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo Jesus. Maria é sim uma mulher bem-aventurada, aliás, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres, porque ela deu a luz ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o que de Maria eu posso aprender? Nesta noite em que encerramos o dia das homenagens às mulheres, do Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de convocá-las, queridas irmãs, e convocá-los, queridos irmãos, para que nós aprendêssemos com o cântico de Maria, essa mulher bem-aventurada, aquilo que é realmente o legado e o tesouro que ela nos deixou, o ensino que ela nos transmitiu através da sua própria declaração de gratidão e de fé a Deus. E o que nós podemos aprender então com esta oração de gratidão, com este cântico cantado de Maria, o que ele tem a nos ensinar? Muito bem, ao olharmos os primeiros versículos desse cântico, a partir do verso 46, o que nós vamos observar é a completa familiaridade que Maria tinha com as Escrituras, ao ponto que ela colhe alegria e gratidão a Deus daquilo que o próprio Deus já havia anunciado, e agora ela compreendia que ela fazia parte deste plano. Maria era uma mulher familiarizada com as Escrituras, familiarizada com aquilo que tinha sido prometido.
E você pergunta, pastor, como que a gente enxerga isso? Você pode enxergar isso claramente pela maneira como Maria se expressa, pela maneira como ela fala. O texto não foi alterado por nenhum evangelista. O texto é, e nós cremos pela fé claramente, que este texto é a declaração que Maria fez exatamente. E a declaração de Maria traz um conteúdo que é um conteúdo bíblico. Ela fala sobre engrandecimento ao Senhor, ao Deus dos deuses. Ela fala sobre aquele que traz alegria ao coração, o grande Salvador da nossa vida. Ela fala sobre Deus contemplar a humildade, Deus contemplar a pobreza nossa. Fala sobre Deus derrubar aqueles que são altivos e levantar aqueles que estão, às vezes, pisados e humilhados por causa dos homens. Fala a respeito de Deus alimentar os famintos e esvaziar aqueles que estão robustos com suas riquezas terrenas. Fala a respeito de um Deus que atendeu ao clamor do seu povo, de um Deus que fez promessas e cumpre promessas. Por que Maria canta dessa maneira? Maria canta dessa maneira porque ela conhecia as Escrituras, porque ela conhecia as promessas, porque ela tinha no seu coração as grandes expectativas do povo de Deus, porque o coração dela estava centrado na palavra de Deus. Qual é o legado de Maria para nós? Ao lermos este cântico, nós temos consciência total de que Maria conhecia as Escrituras, estava familiarizado com o linguajar das Escrituras e com a história narrada em todo o Antigo Testamento. A pergunta é, como nós estamos? Estamos bem familiarizados com as Escrituras? Conhecemos as páginas da Bíblia, conhecemos a história, sabemos das promessas, cremos e aguardamos o cumprimento dessas promessas? Neste dia que nós falamos e homenageamos tanto as mulheres, eu gostaria que nós prestássemos mais atenção naquilo que esta mulher bem-aventurada tem a nos ensinar. E a lição dela para nós é que se você quer ser também uma mulher bem-aventurada, você precisa começar fazendo sua lição de casa. E qual é a lição de casa? Conhecer as Escrituras. Se nós queremos ser homens bem-aventurados, nós precisamos começar fazendo nossa lição de casa. E qual é a nossa lição de casa? Ler as Escrituras. É um tema batido? É um tema batido. É repetitivo? É repetitivo. Nós sempre falamos isso. E nós sempre vamos precisar falar isso, porque somos desobedientes e negligentes. E nossa vida está absolutamente suscetível a todo tipo de intempérie e de fracassos e de tristezas e de todo tipo de mazelas no coração, na alma e na mente, sempre que a nossa mente estiver vazia da palavra. Nós precisamos nos familiarizar com a palavra de Deus. Familiarizar é conhecer tanto, ao ponto de que você pensa, que você lembra, ao ponto que você canta, ao ponto que se você abrir os lábios para compor alguma coisa, esta composição estará cheia da palavra de Deus. É o que Maria faz aqui. Ela abre os lábios, ela começa a cantar com alegria pelo que Deus fez. E o que ela canta? Ela canta a palavra de Deus. Na sexta-feira da vigília nós assistimos um vídeo aqui, que é um depoimento, uma parte do depoimento do missionário Richard Urbrand, que foi um missionário nos países que estavam debaixo da cortina vermelha, entre os povos comunistas, e esse missionário ficou preso durante muitos anos, e foi torturado, e ele conta em uma parte do vídeo, o filme foi feito dentro da cela onde ele foi torturado, e onde ele ficou preso muitos anos, e ele diz lá nesse texto, que ele não tinha a Bíblia lá dentro, então ele ficava repassando na sua memória, os textos que ele sabia de cor. E ele repassou tanto esses textos, e ele repetia tanto esses textos na sua mente, e ele refletia tanto sobre esses textos, que com o passar do tempo ele começou a ver Abraão com seus camelos. Ele começou a enxergar os caminhos por onde Jesus passou. Ele começou a enxergar a terra de Jerusalém. Ele começou a ver estas coisas, de tanto que ele meditava naquela palavra, e ele vivenciava aquela palavra, e ele sentia aquela palavra, e ele disse que ele pregava todas as noites um sermão. Não tinha ninguém para ouvi-lo, mas ele pregava para Deus, porque Deus também está interessado em saber o que eu penso. Nós precisamos nos familiarizar tanto com a palavra, que a gente ande por aí vendo Abraão e os seus camelos. E quando a gente abre a boca para falar, a gente não fale sobre economia, sobre o PT, a gente não fale sobre essas coisas todas que estão acontecendo por aí, mas para que quando a gente abra a boca para falar, a gente fale sobre aquilo com o qual nós estamos familiarizados. Tem um ditado muito popular que diz assim:
A boca fala do que o coração está cheio. Se estivermos familiarizados com a palavra de Deus, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Agora, se nós não estivermos familiarizados com a palavra de Deus, nós vamos falar sobre qualquer outra coisa. E então, qual é o ensino de Maria para nós? Fique familiarizado com a palavra de Deus. E aí você vai inclusive compor músicas falando de Deus. Tem muita gente por aí compondo música. E com as intenções mais interessantes e mais criativas do mundo, até gente crente. Agora é uma pena quando você começa a ouvir as composições dos crentes que não tem nada de palavra de Deus. E aí você fica comparando com o que Ana compôs. Ana estava alegre e contente com o Senhor. O que ela compôs? Ela compôs um hino que só falava da palavra de Deus. É assim que uma pessoa cheia de Deus se comporta. Veja, há uma segunda lição nesse texto para nós. Observe quão profunda humildade estava presente na vida e no coração de Maria. Veja só, ela reconheceu diante de Deus que o único motivo de alegria do seu coração era o próprio Deus. Especialmente porque Deus a contemplou na sua humildade e Deus a agraciou. Veja, se você for ler esse texto lá na língua original, o termo humildade não é um termo como nós estamos acostumados e familiarizados. Ele é um termo mais rígido, ele é um termo mais duro, é um termo mais vexatório. Humildade é pobreza, humildade é miséria. Humildade é, de forma literal, um termo muito mais duro e muito mais difícil de ser encarado do que a palavra misericórdia na nossa sociedade. Misericórdia virou quase que interjeição dentro da língua portuguesa. Se acontece alguma coisa, você fala, misericórdia. E a gente nem sabe o que isso significa. Misericórdia é pobreza, misericórdia é miséria, misericórdia é uma situação que ninguém quer estar. E Maria reconhece que ela não foi escolhida porque ela era melhor do que as outras. Ela não foi escolhida porque ela era já bem-aventurada. Mas Deus a tornou bem-aventurada porque o estado dela era um estado de miséria. É um estado de humildade, de pobreza. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre o Sermão da Montanha, especialmente quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, e eu estava falando sobre a verdadeira alegria, e estava dizendo que o primeiro passo para que você experimente uma alegria realmente verdadeira, sólida em Cristo, é reconhecer a nossa pobreza de espírito. E é exatamente isso que Maria está fazendo aqui. Ela está dizendo, olha, eu não era ninguém. De mim mesmo eu não sou absolutamente nada. Se há alegria no meu coração, essa alegria vem do meu Salvador. Porque Ele contemplou a minha miséria, a minha pobreza, a minha humildade. E Ele foi maravilhoso para comigo. Do fraco Ele fez forte, do pobre Ele fez rico. Daquele que não tinha nada, Ele fez alguém que tem tudo. Daquela que era desfavorecida, Ele fez uma bem-aventurada. Esta lição de Maria para nós é exatamente a lição que nós aprendemos há 2 semanas atrás. É a lição de que aquilo que pode trazer alegria ao coração do homem, verdadeira felicidade, começa exatamente com uma constatação séria, um reconhecimento genuíno, verdadeiro, da alma, que nós não somos nada. Sem esse reconhecimento, enquanto nós estivermos nos sustentando sobre a plataforma da autossuficiência, nós não temos nada com Deus. E não temos chance de ter algo verdadeiramente valoroso, debaixo do céu ou acima dele. Porque nós estaremos tentando construir nossa felicidade, nosso sucesso, nossa esperança, nosso futuro sobre bases falsas. Eclesiastes diz que tudo nessa vida é vaidade, ou seja, fumaça, névoa, vai desaparecer. Tudo que acontece já aconteceu antes, e tudo que vai acontecer já aconteceu alguma vez na vida. É tão somente uma enfadonha repetição. Você tem muito conhecimento? Muito conhecimento traz tristeza. Você tem muitos tesouros materiais? Quanto mais tesouros você tem, mais gente para comer dele e para roubá-lo vai aparecer. Você já procurou prazer no trabalho, na comida, nas mulheres? E Salomão vai dizer, se você puder fazer isso, que bom, faça, aproveite. Mas lembra, um dia você vai ter que comparecer diante do seu Criador. E o que Maria está nos ensinando aqui é que a melhor postura para uma mulher, para um homem, para que você realmente seja alguém
de quem as pessoas vão dizer, ali está alguém feliz, ali está alguém bem-aventurado, o próprio Deus vai dizer, você é bem-aventurado. É a postura de humildade. E humildade não tem a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Tem muita gente que pensa, todo mundo que é pobre é humilde, todo mundo que é rico é orgulhoso. Eu conheço muita gente pobre, muito mais orgulhosa do que muita gente rica. Orgulho tem a ver com uma falta ou uma cegueira a respeito da verdadeira condição da nossa vida. E Maria não estava cega. Maria se enxergava como realmente ela era. E por isso, na hora de cantar ao Senhor, ela disse, olha, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito, ele se alegra em Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Por quê? Porque Ele contemplou a minha humildade, a minha miséria. E Ele me abençoou. Mulheres e homens bem-aventurados são mulheres e homens humildes. O orgulho precede a queda. Mas Deus não resiste a um coração contrito e a humilde. E Ele garante, os humilhados serão exaltados. Mas em terceiro lugar, Maria nos ensina neste hino algo interessante. Ela nos ensina a respeito da viva gratidão que deve residir em nosso coração por tudo. Maria, vejam só, ela estava numa condição muito delicada. Ela era uma mulher noiva. Se fosse na nossa maneira de nos relacionarmos, ela seria uma noiva, mas uma noiva que está grávida. E embora ela soubesse, tivesse convicção, e também seu marido foi, ou seu futuro marido, no momento do ato de ficar grávida, nessa época, eles tiveram um coração amedrontado pela dúvida que poderia pairar na mente dos outros. E então o anjo tem que falar para José, José, não tenha medo, José, de recebê-la, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito de Deus. Mas pensem vocês, se vocês estivessem naquela circunstância, dentro daquela sociedade, com uma bênção, um presente maravilhoso desse, mas ao mesmo tempo alguma coisa que as pessoas duvidariam, e que com certeza você seria muito mal vista entre as suas companheiras, e você entre os seus companheiros, dentro de um relacionamento assim, uma gravidez fora do tempo. Um problema para muitos. Mas Maria está cantando ao Senhor de gratidão, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema. E o que Maria nos ensina, e o legado dela para nós, é exatamente esse: a gratidão que deve ocupar o nosso coração em toda e qualquer circunstância. Minha alma engrandece ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o motivo da minha alegria. Porque o Senhor contemplou a minha humildade. Pois todos um dia vão me considerar bem-aventurada por aquilo que está acontecendo comigo hoje. Porque o Senhor faz coisas poderosas. Porque o Senhor é santo, o seu nome é santo. E Ele olhou, me contemplou, e Ele me abençoou. Ele é maravilhoso. Eu tenho que cantar, eu tenho que exaltar. Deus continua fazendo coisas extraordinárias na vida de cada um de nós, dia após dia. E nós continuamos ingratos, aborrecidos e murmurando, dia após dia. Veja bem, considere a sua vida. Nós não vamos considerar a vida dos outros, vamos olhar a nossa própria. E veja bem se o que nós fazemos a maior parte do nosso tempo não é reclamar. Nós somos especialmente bons e eficientes em reclamar. Nós reclamamos, pensando em nós mesmos, nós reclamamos do nosso corpo, da forma do nariz, da forma da boca, da forma da barriga. É bem responsabilidade sua e minha, então não reclama muito que a culpa é toda sua. Nós reclamamos de tudo, da nossa altura, nós reclamamos da nossa casa, reclamamos do carro, reclamamos do trabalho, reclamamos dos amigos que nós temos e que nos toleram, a gente reclama deles. Reclamamos da igreja, reclamamos da família. Na realidade nós somos um bando de reclamões. A lição de Maria para mim e para a sua vida é:
Pessoas bem-aventuradas agradecem, não reclamam. Pessoas bem-aventuradas compõem hino de gratidão a Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, ele diz: olha, em tudo aprendi a viver. Aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco. Aprendi a ser humilhado, aprendi a ser exaltado. Aprendi a ser perseguido. Aprendi com todas as circunstâncias. Por quê? Porque eu tenho a mais absoluta certeza que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar a riqueza e posso enfrentar a pobreza. Eu posso enfrentar a multidão e posso enfrentar a solidão. Deus está comigo. E eu não tenho motivo para reclamar, porque Ele está comigo. Maria não tinha motivo para reclamar, porque o Senhor estava com ela. E ela carregava o Filho de Deus consigo. Meu querido e minha querida, você não tem motivo para reclamar, porque Deus está com você. E no seu coração você carrega o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo de Deus. Está tudo indo mal? Agradece a Deus. Porque se está tudo indo mal, significa que Deus tem um amor imenso por você. O que deve nos causar arrepio e temor é quando vai tudo muito bem. Aí fica preocupado. Mas se vai tudo mal, significa que Deus está trabalhando na sua vida. E Ele está trabalhando, fazendo hora extra. Ah, pastor, parece que o céu desabou, mas que Deus só está enxergando a mim. Ou, aliás, Ele só está enxergando os outros e não está me vendo. É exatamente o contrário, Ele está enxergando você, está focado em você, está comprometido em transformar você e melhorar você. Que bênção! Por isso que Tiago, considerando essas coisas, diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias lutas e provações. Porque Deus está te colocando numa escola e Ele quer te aprovar nessa escola. Então é para agradecer, para louvar, não é para reclamar. Essa semana eu disse para uma pessoa isso: ficar deprimido, com exceção que você tem um problema biológico, e é bom você ir lá descobrir se tem ou não, mas com exceção de um problema biológico, ficar deprimido é uma coisa que a gente se permite ou não se permite. Agora, falando de um cristão, de um filho de Deus especialmente, eu não posso me permitir isso, porque eu tenho convicções da palavra de Deus que não me permitem permitir a depressão. Agora, que fique bem claro, senão depois algum psicólogo, algum médico vai me pegar lá fora e vai brigar comigo. Verifique se você não está com nenhum problema biológico. Caso contrário, ah, pastor, é só de cabeça, então encha a sua cabeça de Bíblia. Encha os seus lábios de cânticos. Veja tudo que Deus é e tudo que Deus tem feito. Você vai ver que isso é um santo remédio para esse sentimento de depressão. Porque cristãos são, acima de tudo, pessoas absolutamente, completamente entusiasmadas. Por quê? Porque elas estão cheias de Deus. E pessoas cheias de Deus não podem ficar reclamando, murmurando ou de cabeça baixa. Não sei se vocês sabem, eu acho que eu já falei isso daqui, mas essa palavra vem do latim, essa palavra entusiasmo vem do latim e significa ter Deus dentro de si, ou ter um Deus dentro de si. Me respondam vocês biblicamente, quem é que tem Deus dentro de si? Eu também, Simone. Todos nós que cremos em Cristo Jesus temos. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo da promessa dentro de cada um daqueles que creem em Cristo Jesus. Se você tem um Deus dentro de si, você não pode andar com essa cara emburrada o tempo inteiro. E olha que tem gente que consegue ficar com a cara emburrada até dentro da igreja. Nós não podemos ser assim. Deus está dentro de nós. Ah, pastor, isso é porque você não sabe o que tem me feito. Até os crentes mesmo. Até o pastor mesmo. Olha, se você for olhar para o que tem feito para você, se eu for olhar para o que tem feito para mim, nós não vamos sorrir nunca. É por isso que a Bíblia nos convida a olhar para o autor e consumador da nossa fé. É nele que os nossos olhos têm que estar fitos. Maria estava olhando para Deus. Estava dizendo para Ele: ó Senhor, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Tem um canto que nós cantamos que na continuação diz que com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor.
Em quarto lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos aprender com Maria a ter uma compreensão da maneira como o Senhor lida com o seu povo desde a antiguidade. Maria vai fazer citações do Antigo Testamento interessantes. As citações delas vão mostrar, ou vão nos fazer lembrar das muitas vezes que o povo de Israel, pequeno e fraco, foi dominado por pessoas fortes e poderosas, como Faraó na época dos hebreus, como Nabucodonosor na época de Israel e de Judá. E em ambas as citações, ela vai concluir mostrando o quê? Mostrando que Deus exaltou o seu povo pequeno e o livrou das mãos dos poderosos. Pegou o humilde e levantou, e pegou o poderoso e rebaixou. Ou seja, o que Maria está dizendo? Maria está olhando para as Escrituras e está dizendo: eu confio no Senhor. Confio por quê? Porque Ele nunca me deu motivo para duvidar dEle. Confio por quê? Porque a história está repleta de exemplos que Deus deu força ao fraco e tirou a força do forte. Que Deus cumpriu as promessas que Ele fez todas as vezes. E por que eu vou duvidar? E então Maria nos ensina que ela tinha uma compreensão da maneira como Deus lidava com o povo, e ela não duvidava de Deus, ela confiava em Deus. E a lição de Maria para nós é a lição da confiança. A misericórdia, veja o versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Deus tem agido misericordiosamente, nós não precisamos duvidar de Deus. Ele agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou-os dos seus tronos poderosos. Talvez ela estivesse pensando em Faraó, ou talvez em Nabucodonosor, ou talvez em Dario, ou talvez em Ciro. Eu não sei em quem ela estava pensando, mas eu sei o que ela estava declarando. Ela estava declarando: nós podemos confiar em Deus, porque Deus sempre foi misericordioso conosco, e nós não temos motivos para desconfiar de Deus. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida de um cristão é quando ele começa a duvidar de Deus, quando ele começa a desconfiar das intenções de Deus. Nós estamos estudando aos domingos pela manhã o livro de Daniel, e nós vimos no último capítulo que estudamos, no capítulo 9, Daniel falando algo interessante. Daniel estava preocupado e já cansado, 68 anos na Babilônia, 68 anos, 68 anos escravo, 68 anos vendo o seu povo sendo massacrado, e ele começa a perguntar até quando que isso ia durar. E aí ele lê um texto de Jeremias. Por quê? Porque quando Deus começa a aparentemente demorar em responder-nos, em salvar-nos, em libertar-nos, em nos ajudar, nós começamos a duvidar de Deus. E então Daniel lê um texto de Jeremias capítulo 29, nos pergaminhos que ele tinha guardado no seu quarto, e esse texto dizia assim: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí a fé de Daniel foi alimentada, foi fortalecida. Por quê? Porque a Bíblia o fez lembrar que Deus não está mal intencionado com o seu povo, muito pelo contrário, Ele está bem intencionado. Aquele texto fez lembrar que o que Deus mais queria era fazer com que o seu povo recebesse aquilo que o povo mais queria. O povo mais queria voltar para a terra, Deus queria isso também. O povo queria ser feliz, Deus queria isso também. O povo queria ser livre, Deus queria isso também. O povo queria viver para sempre, Deus queria isso também. Todos os teus sonhos Deus quer também, desde que não sejam sonhos fúteis para esbanjar com as coisas terrenas, desde que os teus sonhos estejam ancorados na eternidade, ou seja, eles têm um embasamento cristão, bíblico. Deus está sonhando isso para você também. E o que Maria está dizendo aqui é que Deus sempre cuidou do seu povo, sempre foi misericordioso, e ela não tinha motivo para desconfiar de Deus. E muito mais agora, com a resposta que Deus deu, Deus confirmou aquilo que ela sempre pensou sobre Deus. E Deus é um Deus que cuida, em quem nós podemos depositar toda a nossa confiança. Está difícil? Está complicado? Sua vida está problemática? Deus tem pensamentos de paz e não de mal para você. Deus quer te ajudar. Não duvide de Deus. Apenas confie
Porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos, os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Então, no meio do caminho a gente não compreende mesmo, a gente sofre, é difícil. Mas o legado de Maria para nós é que a gente confie. Confie na misericórdia do Senhor. Confie. E em último lugar, e eu quero encerrar com isso, citando pelo menos 5 ensinos que nós podemos aprender com este cântico de Maria, nós podemos olhar a visão firme que Maria tinha das promessas bíblicas. Veja só, a partir do versículo 53, ela diz assim: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ela está dizendo: o que Deus está fazendo comigo é tão somente o resultado da promessa que Deus fez. Deus alimentou, Deus sustentou, Deus agiu com misericórdia, e Ele prometeu que Ele agiria para sempre com misericórdia. E receber o Messias, como ela estava recebendo, era a maior de todas as provas da misericórdia de Deus. Porque Ele era aquele que foi prometido lá na saída dos nossos pais do Éden, quando Deus disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, um que restabelecerá a paz entre Deus e os homens, um que vem para ser o caminho, a verdade e a vida, um que vem para ser o único acesso ao Pai, um que vem para ser a demonstração maior de misericórdia e de favor de Deus para com os homens, especialmente aqueles que creem, um que é o verbo eterno de Deus, que esteve na criação e estará na consumação, um que é o princípio e que é o fim, um que é a expressão maior do amor de Deus para com os homens, promessa de Deus, promessa cumprida, promessa realizada. E Maria está nos ensinando isso. Creia na firmeza das promessas de Deus. Deus disse que faria, Ele fará, porque Ele não mente. Cristo é o cumprimento disso, o maior de todos. E um Deus que foi capaz de dar o seu próprio Filho, o apóstolo Paulo conclui esse pensamento dizendo: olha, se Ele não negou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, com certeza agora nos dará todas as demais coisas. Porque o que é maior do que um próprio filho? Se Ele não negou o próprio Filho para salvar a mim e a você, o que Deus negará para você? Poucas vezes a gente para pensar nisso. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará, juntamente com Ele, graciosamente, todas as coisas? Do que você tem medo? A palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele nunca mudou e Ele não mudará. Ele fez promessas. Duvidar deste ensino é terrível. Uma vez eu disse isso aqui. Quando nós duvidamos da imutabilidade de Deus, nós estamos com um problema sério nas mãos. E o problema é o cumprimento das promessas. Porque se Deus fosse como nós, que vive mudando toda hora, então, que garantia eu teria que Ele ia cumprir sua promessa? Mas graças a Deus, a palavra de Deus é firme em dizer que Deus é imutável. E aquele que fez a promessa, Ele é fiel. E Ele vai cumpri-la. No dia em que Deus resgatou você e transformou o seu coração e o meu coração, Ele nos fez promessa. Promessa de que um dia nós entraríamos no céu e reinaríamos com Cristo pelos séculos dos séculos. Não duvide disso. Tudo que você ganhar ou perder no caminho é insignificante. Porque a promessa que Deus fez para mim e fez para você não tem a ver com as coisas desse mundo. Tem a ver com as coisas do porvir. Tem a ver com a eternidade. Então deixa eu dizer algo bem prático para você a respeito disso. Nós podemos ter e nós podemos perder. E tudo isso depende única e exclusivamente de um ato de Deus. Lembra da história de Jó?
tinha tudo num dia e no outro dia Deus autorizou para que tudo fosse tirado dele. E ele perdeu. Jó não enxergava a cena como nós enxergamos, porque nós temos o relato bíblico. Ele não tinha. Ele simplesmente, da noite para o dia, viu tudo o que ele tinha indo para o espaço, inclusive até seus próprios filhos. Restou-lhe a esposa, e ela não ajudou muito. No meio do caminho ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é o que nós podemos chamar de uma mulher bem-aventurada. Até que ele aprendeu uma lição que Deus queria lhe ensinar. E depois Deus restabeleceu tudo. Pode ser que você esteja passando também por isso. Mas o desafio da palavra de Deus para nós é: não coloque os olhos nessas coisas. Porque nós somos como peregrinos em terra estranha. Nós estamos caminhando para uma pátria celestial. O que a gente ganha nesta vida ou deixa de ganhar nesta vida não tem a menor importância. Tem apenas finalidade. E a finalidade é nos ensinar. Então Deus nos ensina dando e Deus nos ensina tirando. E tudo isso é bênção de Deus. Por isso que a Bíblia diz: Deus deu, Deus tomou, toda a glória seja dada ao Senhor. Ele ensina quando Ele dá, e Ele ensina quando Ele tira. E Maria teve que saber disso, porque um dia também ela viu o seu filho sendo crucificado. Nós precisamos aprender com a Bíblia, e precisamos aprender com Maria, a confiar firmemente nas promessas de Deus. E não desconfiar de Deus porque a gente perde algumas quinquilharias dessa vida. Isso vai ficar tudo aqui mesmo. O que a gente não pode perder de vista nunca é a oportunidade de aprender com Deus na escola em que Ele nos coloca todos os dias. Que Deus abençoe muito vocês, mulheres, que sejam mulheres como Maria, e a nós todos homens, que sejamos homens como Maria. Hoje, nesse dia, somos todos Maria. Jesuí Maria, hoje todos nós aprendemos com ela. Hoje todos nós podemos crescer com ela, porque ela nos ensina aquilo que a Bíblia nos ensinou. Ela não é santa e ela não é a intercessora entre homens e Deus, mas ela é sem dúvida uma mulher bem-aventurada e que nos deixou lições bíblicas que devem ser aprendidas por cada um de nós e devem ser vividas por cada um de nós. Vamos ficar em pé e nós vamos orar.